E mais um episódio aqui no Projeto Wallcast com o Dr. Estampa. Cara, hoje eu tô me sentindo pequeno nessa mesa aqui. Hoje realmente o papo é com um cara que tem mudado muito o jogo das confecções no Brasil. Ele não fala de teoria, aqui não tem muita teoria. Ele mostra na prática como sair do caos, como transformar uma confecção em uma máquina que lucra muito, que fatura, né? Fundador do Costurando Sucesso, criador do evento comercial Sniper, onde eu tive a honra de dividir o palco com a galera toda, com ele, e mentor de quem vive de produção mesmo, e quem quer vender e consistência, faturar com confecção. Gente, em janeiro ele vai reunir 10 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera, no maior evento de confecção que o Brasil já viveu, né? Que vai viver em janeiro. O MBA Fashion Day. Cara, lá, ginásio Ibirapuera, 10 mil pessoas, você acha que vai ser um show? Nada de show, tá? Nada de música, nada de banda, é para mostrar processo, estratégia e execução de verdade. Com vocês, Eduardo Christian, embaixador das confecções no Brasil. Que honra enorme ter você aqui, Eduardo. Muito obrigado pela presença. A honra é minha, Marcião. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui compartilhando com você, com a sua audiência, e espero contribuir, de certa forma, com alguma pílula que sirva com um bom insight para que quem estiver nos vendo consiga prosperar na vida. Legal. Tenho certeza que vai contribuir demais, tá? Eduardo Christian, vamos falar um pouco desse evento. Eu acho que tem que falar logo de cara desse evento, porque Sim. É incrível, né? Você está reunindo onde vai ter processo mesmo. É como eu falei, nada de show, nada de... Nós vamos literalmente montar uma confecção do desenvolvimento à expedição, com tudo acontecendo em tempo real. São 300 profissionais que nunca se viram antes, e nós vamos colocar essa galera toda trabalhando e vamos organizar uma produção do começo ao fim, né? E ali a gente vai estar mostrando várias técnicas, ferramentas, estratégias. Eu reuni um time de consultores, né? Eu falo assim, a gente reuniu o Dream Team do chão de fábrica de verdade, e ali a gente vai estar realmente trazendo, desde discutir o método Lean, o Six Sigma, o método Six, quais as ferramentas que a gente utiliza, como que se mede padrões, como que a gente faz para implantar bonificação, como que a gente faz para melhorar as qualidades de produto, as qualidades no processo, implantar indicadores, quais indicadores utilizar, como fazer, enfim, nós pegamos tudo que a gente sabe, cada um dos consultores, trouxemos ali, colocamos tudo numa mesa e falamos, olha, vamos focar nisso, porque isso é o principal, é o que realmente faz uma produção realmente ser lucrativa, efetiva e dar lucro de verdade. Fazer com que a pessoa enxergue as possibilidades de uma real produção eficaz, né? Execução. Exatamente. Mesmo. Sensacional. E é uma coisa que eu prego muito, né? É produção. É produção e resultado. Tem que andar muito junto. O que o público... Você já falou um pouquinho aqui, tá? Nós vamos ter algumas perguntas. O que o público realmente vai tirar de proveito lá? Vamos lá, em poucas palavras, porque esse evento realmente é único mesmo, e não tem... E é muito do meu mundo também, de serigrafia, porque a maioria... Também, porque impacta diretamente também no teu resultado, né? Desde ali do corte, né? Da área de separação, preparação do corte, né? Dividir as camadas de nuance, etiquetação, os processos do corte que vão interferir, às vezes, diretamente no resultado ali da estampa. Total. Às vezes, né? Se separou errado ali, mandou errado para a estamparia, vai dar bagunça lá, e depois de quem foi a culpa? Então começa por aí. Então o que o público pode esperar? Ele pode esperar algo, mesmo para quem já é muito experiente dentro de confecção, o que você pode esperar às vezes é validar aquilo que você já faz. E eu tenho certeza absoluta que mesmo se nós pegarmos uma pessoa que seja muito experiente no mercado de confecção, o que a gente vai estar mostrando de forma prática, que não é teoria, é prática de verdade, com certeza ele vai tirar novos insights para poder levar para a sua fábrica. E aquela pessoa que está buscando melhorar a sua produção, ali você vai ver realmente o que você usaria de ferramentas e técnicas para poder melhorar uma produção.
né? Porque o foco nosso, literalmente, é começar o evento numa confecção sem processo, sem RP, sem nada, e a gente, durante o evento, vir melhorando esta confecção. Olha, que bacana e chegar no último módulo do evento e a gente fazer um comparativo do começo com o fim, mostrando uma confecção sem os processos, da forma que a gente vai colocar e vendo a diferença. Então isso vai trazer muito insight, né? E aí tem aquela questão que, assim, o evento ele também não é um evento só técnico, tal, não sei o quê. Ele é um evento que vai colocar cenas do dia a dia de uma confecção. E o que são essas cenas do dia a dia de uma confecção? Eu, por exemplo, ali eu vou estar interpretando um papel. Que papel que eu vou interpretar? Eu sou o dono da confecção tomando decisões. Ah, que legal. Então eu sou o dono da confecção que uma hora chega o comercial e pede para aumentar, que não sei o quê, só que aí eu não consulto a produção para saber se tem capacidade de dar conta ou não. Aí vamos ver qual é o impacto que isso gera na produção. Ou vai ter horas que, por exemplo, a produção vai falar para mim, olha, a gente está com necessidade de aumentar time, de não sei o quê, cara, tá precisando, não estamos dando conta, tal. Eu vou falar, não, agora eu não posso contratar, não sei o quê, vamos se virar com o que tem, aí vamos mesmo. fazer hora extra, vamos não sei o quê, mas depois a gente vai mostrar, será que a conta fecha? Né? Então, muitas coisas que o dono da confecção às vezes toma decisões sem olhar sistema, sem olhar números, sem olhar dados, e aí a gente vai mostrar na real, cara, o que impacta isso numa produção, né? E o que essas decisões elas causam tanto do lado positivo quanto negativo. Então, o que o público pode esperar é uma vida real de confecção, né? E trazendo muito insight, muita ferramenta, muita técnica, porque eu visitei, nos últimos 2 anos, eu visitei algo em torno de 250 fábricas no mundo inteiro. E eu fui pegando vários insights e várias coisas que eu fui vendo mundo afora, e é isso que a gente vai estar colocando na prática e entregando para o público essas, vamos falar assim, eu falo que eu aprendo muita gambiarra no mundo da confecção, imagino, né? E aí a gente vai estar também colocando tudo isso ali. Então ele vai ver técnica, ferramenta, estratégia, vai ver gambiarra, vai ver tudo, e ele vai voltar para a fábrica dele, poder reunir ali com a galera e falar, putz, podemos melhorar nisso, por mais que seja uma confecção muito boa, sempre tem algo que você pode melhorar. Eu vou em muita estamparia também, né? Fazer o diagnóstico, melhorar a produção, capacidade. E eu sempre falo, estamparia é o jeito mais fácil de trabalhar errado. Né? E a confecção tem um pouco disso também. Muito disso. É o jeito mais fácil de trabalhar errado. A pessoa fala, de onde você tirou isso? Mas é a realidade, né? Então, imagina que você está tirando de modelos de negócios que deram certo, sim, e até mesmo aqueles que deram errado também, tá juntando tudo num dia só, né? Não existe nem certo nem errado. É assertividade. E assertividade vem do quê? De modelos de negócio. Parabéns, cara. Ó, eu vou aproveitar aqui e olhar para a câmera, convidar a galera da serigrafia. Dia 31 de janeiro e dia 1º de fevereiro. Sábado e domingo, são 2 dias de evento. São 2 dias, olha aí. Incrível, Eduardo. Parabéns. Eu sei que já tem alunos, mentorados meus de estamparia que já estão indo, que eu estou sabendo. Muito legal mesmo. Muitos estão indo. Muito obrigado por essa parceria. Eu faço questão de agitar mesmo. Tá? Você já percebeu que eu compartilho, eu jogo, eu falo da importância de... Porque a gente tem uma briga de quebrar crenças na estamparia. E eles fabricam camiseta. Então tem que ir, né, Eduardo? Tem que ir num evento desse. E é um investimento para começar o ano, a melhor época do ano. Exatamente, para já começar do jeito certo. Nossa, sensacional. Muito bem. Eu vejo que as pessoas estão sempre querendo sair do operacional. No operacional a gente nunca sai, né, Eduardo? Né? Pode trocar de função tudo. Qual que é o primeiro passo que você diz? O cara vai sair do MBA Fashion. Ele vai enxergar a execução, o que dá certo, o que dá errado, o que... Você falou uma coisa muito interessante aqui, que eu achei sensacional. Vou fazer hora extra, mas e o que vai empaquetar isso? Né? Então, qual que é o primeiro passo que ele vai poder realmente aplicar saindo desse evento? Olha, o primeiro passo é ele sair dali realmente com um planejamento.
que é uma das coisas que a gente vai bater muito ali, que é trazer essa visão de planejamento, de produção, trazendo a visão realmente de você olhar para dentro da sua confecção de forma mais estratégica, né? E para isso, às vezes, você tem que sair do operacional para poder olhar com uma visão mais estratégica. Você sair dali com várias ferramentas, porque a gente vai estar dando as ferramentas, né, durante o evento. Cada módulo do evento eles vão receber dentro nos seus tanto pelo WhatsApp, e-mail, e legal. vai ter versão impressa. Eles vão recebendo várias ferramentas durante o evento para eles levarem essas ferramentas e poder aplicar dentro das suas confecções. E aí entra essa questão operacional ou como sair do operacional, porque você vai para um evento como esse, você sai ali cheio de ideias, cheio de coisas, pô, vou fazer isso, pô, dá para aplicar isso, dá para melhorar isso, tal, não sei o que tem, só que às vezes a sua rotina, se ela tá te consumindo no operacional, você não vai conseguir olhar de forma estratégica. Então, vamos pensar o seguinte, eu não sou a favor de virar para as pessoas e falar, você tem que sair do operacional, você tem que focar só no estratégico, senão sua confecção não cresce. Porque eu falo, olha, dentro da confecção, é aquele velho ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, porque às vezes a confecção começou muito com o feeling da pessoa que foi começando ali desde o início, né? E você só delegar e falar, não estou mais operacional, eu costumo dizer que ele tem que estar 33% no estratégico, 33% no tático e 33% no operacional. Ele tem que saber dividir o tempo dele. Né? Tem hora que eu tenho que estar no operacional, tem hora que eu tenho que ser mais tático, que eu tenho que estar com os meus gerentes e tal, e tem hora que eu tenho que trancar na sala e eu tenho que só trabalhar com a cabeça. E você falou, é interessante que a gente vê muita gente que fala assim, cara, sai um pouco do operacional e ao mesmo tempo fala, cara, tira essa bunda da cadeira aí e desce pro chão de fábrica. Sim. Né? Então é exatamente isso que a gente vê, né? Que as pessoas acham, eu sou o empreendedor, no geral, ele busca não trabalhar, né? É aí que ele começa. Não é verdade? Ele busca, né? Ele procura máquina para não trabalhar, ele procura planilhas, né? Ferramentas para não trabalhar, não é assim? Exato. E você viaja, conhece, você sabe que as pessoas buscam não trabalhar, é um problema, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? Tem que trabalho para não trabalhar. Para não trabalhar. Só que primeiro eu tenho que trabalhar muito. Isso. Para depois não trabalhar. Boa colocação, isso mesmo. Muito bem, legal, muito legal. Eu quero aproveitar aqui e agradecer os apoiadores da Metal Printer e a Gênesis Tintas aqui. Estavam até falando deles agora, a gente grandes amigos, aqui. Parceiros. Isso, a gente estava conversando aqui antes de começar, que realmente são parceiros e estão sempre investindo também, acompanhando o Dr. Stampa em workshop, em podcast, sempre quando eu preciso, estão sempre junto, porque eles acreditam na força do empreendedorismo. É muito mais do que técnica, muito mais do que estampa e assim por diante, né? Agora, Eduardo Christian começou com confecção, né, Eduardo? Comecei com confecção. Conta um pouquinho também aqui, também. Rapidamente, né? Aqui... Pensando que assim, às vezes a pessoa olha e fala, mas pô, o cara hoje ele vive de consultoria, disso, daquilo e tal. Pô, mas de onde que o cara tirou a experiência dele? Né? Realmente, assim, antes de eu ser o embaixador das confecções, eu passei por todos os processos de uma confecção e de várias formas diferentes. Por quê? Eu fui funcionário, eu comecei como auxiliar de corte, no Brás, trabalhando numa confecção de PL. Depois eu fui para uma outra confecção, e nessa confecção que eu entrei rapidamente, eu entrei como auxiliar de corte, virei infestador, depois virei cortador, depois fui trabalhar na estamparia. Aí na estamparia eu fazia 2 turnos, um turno no corte e eu ia para outro turno, que aí lá na estamparia eu fui para a parte do molhado, que era a parte que quase ninguém queria ficar, então aprendi a gravar a tela, revelar a tela, depois fazer marcação, pigmento, marcação de mesa, pigmentação, tal, depois fui aprender a bater, fui aprender a fazer todos os processos essa daí de estampa, né? Aí, além da área de estamparia, eu comecei a ficar um pouco na parte de cronoanálise, e aí eu fui entender como fazer cronoanálise de peças, tal, tirar tempo, não sei o que tem, e fui passando depois setor de acabamento, tal, não sei o que tem. Então eu fui me dedicando, porque eu cheguei ali para trabalhar numa confecção e eu falei, eu quero aprender tudo, eu quero aprender o máximo que eu puder.
Então eu me dediquei muito em realmente olhar para a confecção e eu tinha essa curiosidade. Não é porque eu estava num setor da fábrica que eu não queria saber como os outros setores funcionavam. Então eu estava num setor e eu sempre querendo saber como melhorar aonde eu estava, mas sempre perguntando, tá, mas e aquele setor, como é que funciona? Por que tem que trabalhar desse jeito? Por que as pessoas fazem isso? Então eu perguntava muito. Né? E o perguntar muito foi me trazendo, e aonde tinha oportunidade para eu poder aprender algo novo, eu fui. Então eu fiquei 2 anos nessa fábrica, depois dessa fábrica eu já fui contratado por uma outra empresa já como gerente de produção. Legal. Depois de um tempo eu assumi essa outra fábrica como gerente geral praticamente, porque eu cuidei não só da produção como do comercial. Então nesse meu processo de aprendizado foram praticamente 5 anos, foi uma faculdade. Uma faculdade. Foi uma faculdade, 5 anos de aprendizado. Melhor do que essa, né? E aí você fala, pô, mas só 5 anos não te ensinou nada. Calma. Aí eu falei, pô, agora eu vou empreender, né? Então eu entendia de produção, aí falei, pô, agora eu vou empreender. E fui para a Feirinha da Madrugada, né? E lá na feirinha, o que eu fazia? Eu fazia camiseta estampada. Né? Eu fazia camiseta com estampa. Então eu mesmo criava meus próprios desenhos, eu mesmo fazia ali as minhas peças, eu não costurava, mas eu desenvolvia, eu modelava, eu cortava, aí eu levava para estampa e levava para a oficina fechar, e aí eu ia vender na feirinha. Então ali eu fui aprendendo também a trabalhar na feirinha. Fora isso, eu também vendia coleções. Eu fazia desenvolvimento de produto e vendia para marcas masculinas no Brás. E era tão louco que assim, era eu e um amigo meu na época, o BT, um cara, um dos melhores designers que eu já trabalhei na vida até hoje. O cara é excepcional. A gente criava peças juntos e a gente vendia. Chegou uma época que eu andava no Brás, cara, e eu olhava assim, as marcas masculinas que mais bombavam tinha desenvolvimento meu. E eu ali naquela correria de feirinha, tal, não sei o que, eu falei, cara, eu devia montar uma marca, né? Só que aí para montar marca não basta você ter um sonho, né? Você tem que ter dinheiro. E ali eu montei um mostruário, eu mesmo desenvolvi o melhor mostruário que eu podia na época, né? Com peças incríveis e tal. E eu saí com esse mostruário mostrando para todo mundo que eu conhecia. E aí eu perguntava para as pessoas, cara, se você conhecer alguém que queira investir numa marca, lembra de mim. Cara, eu fui oferecendo essa marca para amigos, eu fui oferecendo para clientes, para conhecidos, até que chegou um ponto que eu conheci uma pessoa que falou, cara, o meu patrão tá querendo abrir uma marca e de repente pode dar bom aí. Aí ele falou, pô, você me empresta esse mostruário, eu vou levar para ele, aí eu vou ver, converso com ele, qualquer coisa eu te chamo para vocês lá trocar uma ideia. E aí ele levou esse mostruário que foi pro meu ex-sócio. Foi o Júlio, e aí mostrou para ele, marcamos uma reunião, cheguei lá, foi uma reunião de 15 segundos, ele só olhou, cheguei na sala dele, as peças estavam todas abertas na mesa dele, ele virou e falou, foi você que fez essas peças? Eu falei, fui. Ele falou, você sabe produzir, entende de confecção? Eu falei, sei. Ele virou e falou assim, tá, eu quero montar uma marca, quer ser meu sócio? Rápido assim. Prático, objetivo, não perguntei de percentual, nada, eu só virei e falei, vamos lá. Vamos, podemos começar? Podemos. E dali a gente começou uma marca do zero. Dessa marca do zero, em 3 anos, nós saímos do zero de produção para 120, 150 mil peças mês. 7 lojas próprias, 32 franquias, 1.500 pontos de venda. Aí nós saímos de uma confecção do zero, que em 3 anos já tinha toda essa estrutura. Nós chegamos a ter 350 colaboradores. Isso, colaboradores CLT, diretos, mais uns 500 indiretos, que era toda a parte de costura, estampa, lavanderia, etc. E ali eu pude aprender, e foram 10 anos, né, com essa marca, que foi a Black West. E então eu saí de ser funcionário, de aprender do zero, começando como auxiliar de corte, passei por todos os processos de uma confecção, virei camelô, que foi a etapa inicial do microempreendedor, né, da Feirinha da Madrugada. Depois fui para a fase de montar marca, começando do zero, e depois fui gerir uma empresa que chegou a ter 350 colaboradores. Então eu passei do zero a uma empresa de médio para grande porte. E isso foram 15 anos, quase 20 anos aí, somando todo o tempo meu na jornada da confecção, são mais de 20 anos. Então, assim, não foi da noite pro dia.
né? Então eu vivi todas as dores de uma confecção. Conhece o campo Desde minado, o lado né? de ser um funcionário, o lado de ser informal, o lado de ser um empreendedor começando com muita vontade e sem conhecimento. Então eu passei por todas as fases de uma confecção. E aí isso me trouxe muito know-how, isso me trouxe muita casca, porque eu aprendi fazendo. Legal. E essa vontade também aí, eu conheço o seu trabalho, realmente é sensacional mesmo, que você montou uma equipe que ajuda a turma mesmo. Sim. Só quem está dentro só fala bem, que eu sei, que ajuda de verdade, né? Obrigado. E isso daí é fundamental. E as pessoas, o conhecimento ninguém tira, Não. e quando tem direção, né? É. Precisa da direção, porque senão as pessoas ficam só com um sonho, né, Eduardo? Sim. Tá, isso em tudo, estamparia também, sonha com uma marca, né? E agora com essas máquinas chegando de DTF, de impressão, vamos dizer assim, né? Tá pintando muitos novos empreendedores. E esses novos empreendedores precisam conhecer esse mundo, por isso que é importante estar nesse evento também. Voltando a falar desse evento, que realmente agora, logo agora no mês de janeiro, pô, não tem nem o que... É obrigatório, né? Sim. Não é obrigatório? É obrigatório, bacana, muito legal. E parabéns pela jornada, é isso mesmo. Uma jornada e tanto, Eduardo Christian. Eduardo, você bate muito na tecla de produto rei, né? Sim. Né? E eu falo de efeito UAU, né? Cara, é sensacional. Tem muita sinergia. Tem muita sinergia, dá uma liga aí, né? É isso mesmo. Fala um pouquinho do produto rei, porque é importante realmente, a pessoa tem que ser diferente. Que eu falo, cara, a base de qualquer confecção é produto. A base é o produto. E às vezes eu falo, cara, o trabalho que você tem para fazer bem feito e mal feito é o mesmo. Você vai ter que cortar, você vai ter que costurar, você vai ter que estampar. Você vai ter todo... mas depende do mercado que você atua. Ok, e eu falo que independente do mercado que você atua, faça o seu melhor com as condições que você tem. Até porque pode ser uma confecção que vende um produto de R$10 ou de R$1.000, se ela não fizer o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, perdeu o time, já era. Já era. Então o produto rei primeiro é sobre você ter assertividade no produto. E aí, segundo, é a questão de você trazer um pouco desse efeito UAU para dentro do teu produto também. Sim. Porque senão você vai ser uma confecção de uma única venda. Vai vender uma vez só, depois não vende mais. O produto, ele gera oportunidades, né? Total. Ele gera oportunidade. E a venda pega essa oportunidade para concretizar, né? Que eu sempre falo em relação à estampa é a mesma coisa. Porque toda empresa precisa ter um produto rei, né? Precisa, não tem jeito. Não Se tem a gente como. for analisar, todas as marcas têm, né? Essas grandes marcas, né? Todo mundo que você olha que é mais bem posicionado no mercado, vamos falar nem em ser bem sucedido, né? Mas você vê uma marca que está ficando famosa, que está fazendo sucesso e tal, ele sempre tem um produto que quando a pessoa fala na marca, aquele produto é o pau, é o carro-chefe. Eu vejo muita gente também se preocupando. É até um assunto interessante. Tem o fast fashion, né? Que as pessoas perguntam para mim, doutor Stampa, essa técnica dura 50 lavagens? Mas peraí, mas o mercado, será que está querendo isso? 50 lavagens, né, de um produto? Não está, não é? Está mudando a também. A pergunta é outra, né? A questão é, eu posso fazer uma peça que dura 150 lavagens, só que ela tem um preço. Sim. E aí a resposta é, você está disposto a pagar por um produto que dura 150 lavagens? Você quer pagar R$1,50 numa estampa e quer que ela dure 150 lavagens? Uma coisa é conflitante com a outra. É verdade, total. Muito, muito bem, viu? Aqui, na prática, o que você acha, Eduardo, hoje que falta nas confecções e por que muitas delas ficam travadas, né? Por que você acha que trava assim? A gente sabe que tem mentalidade e tudo, mas você que está sempre, né, viajando o mundo, né, visitando confecções aí, que você dê seu ponto de vista aí para a turma? Eu estava numa confecção, vou usar um exemplo muito claro. Eu estava numa confecção em Portugal. E por que eu vou citar eles como exemplo? Porque você está falando de uma confecção na Europa que o custo de produção é hoje um custo minuto lá. Aqui no Brasil a gente fala em torno de 60 centavos, lá é 60 centavos de euro. Um custo minuto lá, é R$4 um custo minuto lá. E eles tiveram que se adaptar para
sobreviver a um custo muito alto e estando mais próximo do mercado asiático do que a gente e brigando com questões de fast fashion e etc. Tal. E aí eu estava conversando com o filho do dono da confecção que está assumindo agora a fábrica do pai, e aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, ó, eu já vi a fábrica do meu pai mudar de produto 18 vezes. Por isso que a gente sobrevive no mercado. E eu estou falando uma confecção de grande porte, uma confecção que fatura aí algo na casa ali de 100 milhões de euros ano. E ele falou, a questão é, a gente se adapta rápido ao que o mercado precisa. Porque, no fundo, nós não somos marca, nós somos um private label e nós temos que fazer o que o cliente manda. Então, nós nos adaptamos às realidades de mercado. Então, muitas vezes eu vejo que, às vezes, a gente fica muito pensando e aquele negócio de São Tomé, só acredito vendo, e vamos esperar para ver o que o mercado vai falar. Só que, na verdade, o teu termômetro é o cliente. O teu termômetro é você ter proximidade com o teu cliente, é entender as demandas e necessidades para que caminho o mercado está se guiando e você tomar decisões rápidas, né? Para isso. Aí entram outros pontos, como, por exemplo, a falta de visão a longo prazo, né? Porque aqui a gente fala assim, pô, são poucas as confecções que têm um plano de 5 anos para frente, sabe? Fala assim, ó, enxerga o mercado, onde você quer estar em 5 anos, claro que você olha 5 anos e todo ano você tem que ajustar a rota, porque o mercado muda, você tem que mudar, mas a visão macro de onde você quer estar em 5 anos, tal, não sei o que tem. E aí eu vejo que às vezes a gente tem visão muito curto prazo, a gente não corre muito risco, porque na verdade ninguém quer correr risco. E aí uma coisa também que eu trago, que aonde não se corre risco se ganha menos, né? Porque você pega às vezes uma pessoa sem informação, olha que louco isso, tá? E tem o resumo de todo o que a gente está falando aqui. Às vezes você pega uma pessoa que não tinha informação nenhuma, informação mesmo, tá? Às vezes de moda, disso, daquilo, e ele foi fazendo coisas de forma intuitiva, e ele veio com a confecção dele fazendo sucesso e veio dando tudo certo, tal. E às vezes ele adquiriu conhecimento e junto com o conhecimento vem o coeficiente do cagaço. Porque quando eu não conhecia o risco, eu corria sem saber. A partir do momento que eu começo a ter conhecimento, às vezes, esse conhecimento sobre mercado, começa a medir. Sobre isso, sobre aquilo, o cara começa a medir. Aí ele fala, cara do céu, mas poxa, quer dizer então que se eu fizer isso eu posso perder, se eu fizer aquilo pode dar errado, se eu fizer não sei o quê. Então, assim, por um lado, o conhecimento ele te traz clareza, no sentido de mostrar para você mais possibilidades e caminhos e trazer essa questão do risco. Só que olha que interessante, que muitas vezes eu entender e conhecer o risco, ele me coloca numa posição de olhar e falar de uma maneira estratégica, falar assim, então beleza, deixa eu entender quem dos meus concorrentes que fazem assim, deixa eu entender o mercado que eu atuo para ver o que eles não fazem e tal, não sei o que tem. Só que muitas vezes a pessoa capta o conhecimento e em vez de ela ficar mais encorajada, ela bota em defesa. Ela começa a ter mais medo, ela começa a se proteger mais, e aí entra o último fator que é, quando você não tem nada na confecção ou nada na vida, você meio que joga naquele negócio, eu não tenho nada não tem nada a perder. E aí quando você começa, agora você já tem um carro legal, você já tem uma casa legal, que às vezes é a casa dos seus sonhos, já comprou uns 2, 3 terrenos, já tem uma casinha ali que você começou a construir, uma segunda casa, tal, não sei o que tem. Aí isso também soma no coeficiente do cagaço. Que é aquele momento que a pessoa ela começa a ter mais medo de perder o que ela já conquistou do que aquele ímpeto de querer arriscar para conquistar mais. Ele começa a falar, cara, mas hoje eu já tenho ali 2, 3 carros, já tenho terreno, já tenho uma casa. Puta, se eu fizer uma cagada aqui, pode ser que eu perca isso daqui. Então eu começo a ficar mais, tipo, comedido. Então, isso é o que eu falo. Muitas vezes acaba alguém passando por ele, né? Eu fui bem prolixo aqui na minha resposta. Não, né? ótimo, eu nunca fui tinha para várias vertentes diferentes, né? Mas primeiro é a adaptabilidade, segundo é o correr riscos, e terceiro é capte o conhecimento
mas saiba colocar o conhecimento nos potes certos. Não é para você guardar o conhecimento e transformar isso em medo. É para trazer conhecimento, para te trazer mais coragem, para que você continue arriscando de forma mais assertiva. E tem uma decisão forte de saber onde quer chegar, né? Você sabe, Eduardo, eu quando comecei... eu vi que eu tinha prazer de ajudar outras estamparias, né? Começaram a me procurar e tal. Eu tomei uma decisão, e essa decisão era realmente, não era acabar com a minha empresa, mas eu busquei conhecimento. Você vê que interessante? Sim. Que eu lembro lá no treinamento, você chegou a comentar sobre passar cliente, vendas de ativos, né? Sim. E muita gente não sabe o que é isso. Eu também não sabia. Então eu busquei conhecimento e fui orientado, por exemplo, cara, você não precisa acabar com o seu negócio, né? Você tem um nome forte, você tem, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma venda de ativos, coisas que poucas pessoas de estamparia imaginam isso. Mas foi tudo conhecimento que me trouxe. Mas o principal, para eu concretizar isso, que foi alguma grana razoável que a turma nem acredita, mas o principal foi tomar uma decisão, que era formar sucessores e transformar meu negócio num negócio lucrativo. E foi a forma que eu encontrei de continuar o que eu estou fazendo hoje, que eu gosto demais mesmo, curto demais. E esse negócio de podcast aqui, de Wallcast, estou curtindo a beça, para dizer a verdade. Está no começo ainda, mas tenho certeza que já está fazendo um barulho enorme no mercado. Eu tive também aqui com um dos seus consultores, né? Que é o Norton. Sim, o Norton. Nossa, show de bola. Da casa. Show de bola. E ele fala uma coisa que, cara, faz total sentido. O mercado não quer mais pessoa lenta, né? Você já falou isso, né? Sim. Pessoa lenta é um problema hoje em dia, né? A velocidade... O que a gente pode falar de velocidade e futuro dessas confecções? Eu costumo perguntar muito para as pessoas o seguinte: o que é mais importante, direção ou velocidade? Os dois, nenhum nem outro. Se eu tiver só direção e não for veloz, eu vou ser ultrapassado por alguém que eu tenho direção, eu vou quietinho aqui na minha, tal, aí vem alguém que tem velocidade, mas sem direção e passa por cima de mim. E passa por cima, do mesmo jeito. E se eu tiver só velocidade sem direção, eu viro esse cara que uma hora vai bater no muro. Então eu tenho que ter as duas coisas, né? Porque no mercado hoje em dia as coisas são cada vez mais rápidas. Então eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter uma direção e eu tenho que ser rápido. Se eu não for rápido, eu vou ser passado por alguém. Assim como você vê marcas novas surgindo constantemente no mercado, né, e vindo com velocidade. E muitas com direção e velocidade. Né? Podemos falar da Minimal, da Insider, de várias marcas, né, que vêm com direção e velocidade juntas e fazendo um baita sucesso no mercado. Me dá tremedeira quando entro nas estamparias, eu vejo uma lentidão no geral, sabe? Eu falo que é tremedeira, né? E quem é lento perde cliente, a verdade é essa. Né? Também. Perde cliente, né? Perde muitos, né? Como que você enxerga o empreendedor? Vamos falar agora também da serigrafia, né? Que a turma tem tudo a ver, mas essa turma acha que não, esse evento não é para mim e tal. Veja, eu já cansei de falar, tem tudo a ver com a serigrafia e o MBF Fashion. Tudo a ver, né? Mas como que você vê para essa turma que está querendo começar do zero, o que vai trazer de positivo? Do zero, aquele cara que não tem nada, porque você sabe o que é interessante? Eu ensino novas técnicas mais avançadas, mas eu recebo pessoas do zero no meu treinamento. Sim. Do zero. Tá? Que ele tem uma marca, não sabe estampar e quer conhecer essas possibilidades. O que o evento vai trazer de positivo para quem é do zero? Para mostrar que eles também... Aquele que sonha, né? Mas não faz. O que ele vai mostrar? Ele vai te mostrar dois caminhos. Ou ele vai mostrar que isso não é para você. Ótimo, essa é ótima. Tá? É verdade. Porque, pode se assustar, né? Porque, verdade. Não é isso. Porque, vamos lá, nós vamos mostrar uma confecção do jeito real. certo. Real. Do jeito certo. E real, né? O jeito certo dá trabalho. Então, se o cara que é do zero, ou ele vai olhar aqui e vai falar, isso não é para mim. Não. Ou ele vai olhar e falar, agora eu já sei, então eu já pelo menos tenho uma direção de como fazer do jeito certo. Por quê? Porque ali nós não vamos só mostrar técnica, processo, nós vamos fazer custo ao vivo, mas fazer o custo correto, mostrando custo minuto, tempo padrão, com tributo, com imposto, pagando, fazendo os cálculos corretos, tal. Nós vamos falar sobre o tributário,
ó, o que vai ser o impacto do tributário daqui para frente, só que tudo mostrando a forma prática. Ah, eu posso fazer sem? Pode, é uma decisão sua. Só que ali nós vamos mostrar o jeito certo. Qual que é o jeito certo para contratar funcionário? Como que eu contrato? Como que eu dou direcionamento? Como que eu passo tarefa? Como que eu formo liderança? Como que eu formo, como que eu lido com a gestão das pessoas dentro de uma confecção? Tudo isso nós vamos mostrar ao vivo. Né? Então vão ser, pô, mas tudo isso dá tempo? Dá, porque a gente fez um roteiro do evento, vai ter coisas que vai se encaixando. Então, pro cara que quer do zero, cara, tu vai aprender o jeito certo, porque eu vejo umas pessoas ensinando umas formas de confecção que eu olho e falo, meu Deus do céu, ensinando o custo de forma errada, ensinando as pessoas a trabalharem do jeito mais informal, né? E ainda falando para as pessoas, não, porque se você for fazer do jeito certo, não sei o quê, porque não dá para ganhar dinheiro, cara, mas se o cara cresceu, uma hora ele vai ter que pagar, e agora o governo ele vai cercar de todos os lados. Cada vez mais, né? Então não tem mais como eu ficar ensinando, falando para as pessoas não fazer do jeito certo. E ali, queira ou não, a gente vai estar num palco com 10 mil pessoas olhando. E eu tenho que ensinar o que é correto a ser feito. Então, quem for lá, ele tem as duas opções. Ou ele olha e desiste, ou ele olha e fala, isso é para mim, é isso que eu quero, e é assim que eu vou fazer dar certo. E para quem trabalhar sério mesmo e quer crescer, não dá mais para ficar no anonimato, né? Não dá mais. As empresas estão exigindo cada vez mais a empresas que trabalhem certos, né? Né? Principalmente porque, como você falou, tá fechando, não tem como. Cara, o cerco tá fechando de todos os lados. Tá fechando o cerco de todos os lados. Né? Então, você vê aqui não só a questão de criação de impostos, tal, agora vem a questão do, por exemplo, a gente começa a operar o Drex agora em janeiro, então você vai comprar uma casa, um carro, só pode se for via Drex. Aí agora em janeiro também começa a questão do cruzamento de dado do Pix. Né? E aí vem a parte do que, ó, quem é menos de 5 mil, ok, passou de 5 mil, tu tá no teto. Sim. Aí, o que às vezes eu fico indignado é que com algumas pessoas que eu converso e falo, gente, vocês estão vendo por que caminho a gente está indo, vocês estão vendo o que está acontecendo, que a gente tem, cara, agora mais do que nunca, a gente tem que formalizar, a gente tem que ser mais correto possível, porque a casa vai cair para um monte de gente e não sei o quê. Aí tem pessoas que viram para mim e falam, Eduardo, já entrou governo, sai governo, já passou um monte de tempo. A gente sempre faz um jeitinho brasileiro. A gente sempre dá um jeitinho. Então, eu ouvi isso, não foi de uma, duas, três pessoas. Eu ouvi isso de várias. Tipo, das pessoas meio São Tomé. Ah, isso vai dar nada. Ah, a gente vai começar a trabalhar com dinheiro físico. Ah, a gente vai não sei o quê. É meio que como se a gente mesmo falasse que fazer errado é o certo. Né? E não que eu seja a favor, tá? De falar assim, pô, tem que pagar imposto mesmo, porque vamos falar a verdade, se fosse para pagar e ver a coisa acontecer, é diferente, mas não é bem assim que acontece aqui, e nem o valor que é cobrado, não é disso que eu tô falando, só que eu tô falando o seguinte, cara, se trabalhar errado já dá muito trabalho, trabalhar certo, por incrível que pareça, dá menos trabalho. E é verdade mesmo. Então, entre o certo e errado, vamos mostrar o que é certo e vamos preparar as pessoas para esse caminho. Porque arrumar o errado é um problemão, né? Dá um problemão danado, ainda mais hoje em dia. Acabamos aqui, eu ia fazer agora do começar certo aqui um complemento, mas o Eduardo já... Eduardo, eu já subi num palco aí junto com vocês aí, né? Do Sniper. Do Sniper, né? E sei o que acontece, né? É real mesmo. Ele faz parte dos mentorados. Isso. Dos mentorados do Costurando Sucesso, né? Legal. O empreendedor, no geral, perde em não fazer parte do Costurando Sucesso. O que ele perde? Agora é diferente a pergunta. O que ele perde? Olha, ele perde às vezes não. Ele perde a oportunidade de estar muito mais por dentro do mercado dele. Porque qual que é a diferença? Ali dentro da Costurando, eu costumo dizer que a gente fala o confeccionês. Então, a gente fala de confecção para confecção. Então, muito do que eu vejo, estudo sobre mercado, eu traduzo na linguagem do confeccionês. Né? Então, a gente não passa as coisas de uma forma muito genérica, a gente é muito direto no tema confecção, dividimos por categoria quem é private label, quem é programação, quem é pronta entrega, quem é fardamento, e a gente sintetiza o conhecimento
de forma com que faça mais sentido possível para esse empreendedor. E com isso a gente prepara melhor ele para lidar com os desafios do mercado. E ali também ele faz uma rede de contatos de network, onde ele ótimo, vai né? estar no meio de pessoas que são no mesmo segmento que ele, porque nos nossos grupos ali de treinamentos, etc, tal, cara, é só de confecção para confecção. Então é diferente de outros treinamentos, que também são muito bons, não é uma crítica a outros treinamentos, mas quando você mistura assuntos, mistura públicos, porque ali você vai estar com médico, advogado, você vai estar com um cara de usineiro, da indústria farmacêutica, da metalúrgica, isso, aquilo, outro. Não, o nosso ele é muito focado no mundo da confecção. É meio que eu falo que ali a gente tranca a porta e a gente fala a nossa linguagem, o nosso idioma e aquilo que faz sentido para nós. E cada um tem sua realidade, mas podem se ajudar, né? Cada um tem sua realidade, mas o Total. pessoal, né? E ali todo mundo se ajuda de forma conjunta. Legal, muito bacana. Então, tá aqui Eduardo Christian, embaixador do Costurando Sucesso, que vai ter o MBA Fashion agora em janeiro. E esse podcast vai ficar gravado com certeza aqui e a turma vai enlouquecer, vai ter que assistir, vai curtir, compartilha, avisa o amigo que tem confecção, né, Eduardo? Você que tem estamparia, acha que não é para você, tem essa mania. Tem essa mania. A turma da estamparia, né, eles ficam bravos de vez em quando comigo, que eu falo que a mentalidade deles é limitada. Eles ficam bravos, não é questão de ser limitada. É questão de não conhecer essas possibilidades de novos negócios. E eu mostro sempre para eles um mundo, porque eu já fabriquei para várias marcas. Confeccionista que um dia foi dono de estamparia. E hoje tem as suas próprias confecções. Sim. E não só isso. Hoje, o empreendedor que é da estamparia, ele presta serviço para uma confecção. Total. Então, quanto mais ele entender e conhecer as dores e os desafios do cliente dele, melhor ele também tem a compreensão de como pode melhorar a prestação de serviço dele na estamparia. Né? Ele entender um pouco, às vezes, do processo da produção como um todo, entender da estamparia é fundamental, porque é o negócio dele. Mas ele tem também por obrigação conhecer todo o processo da confecção. Até mesmo para ele olhar, por exemplo, como que é a estampa depois do processo da estampa, como que ela vai ser feita, tal, até chegar na ponta, até chegar no cliente, porque às vezes a estamparia fez um belíssimo trabalho, mas o cara do acabamento estragou o trabalho da estamparia. Um exemplo, isso pode acontecer, né? E entre outros fatores. Né? E quanto mais ele entender sobre produção, melhor fica a relação dele na máquina com o cliente. Costurar, não é sobre isso. Não precisa sentar na máquina. Mas entender o processo da produção também é importante. Porque a turma fala, o Márcio, o doutor Estampa, de vez em quando pega pesado aí, fala umas coisas no podcast e tal, e de vez em quando aparece o pessoal. Eu falo, não, é questão de visão, é questão de mentalidade, que eu digo, é enxergar que pode ir além. Eu, quando quebrei, Eduardo, em 2 anos eu estava crescendo de novo, por quê? Por que eu estava vendendo no Brasil inteiro, enquanto as pessoas de fardamento ficam limitadas em regional, ou se não no próprio bairro, né? Por que vai indo adiante? Primeiro que tem esse método que eu falo do efeito AU. Tudo que eu faço tem que causar um impacto na pessoa. E a vida inteira eu fiz isso para as marcas. E eu descobri nos últimos 15 anos que eu podia trazer isso a meu favor também. Sim. Né? Mas eu não tenho marca, tá? Nunca tive vontade de ter marca. Eu sempre gostei de prestar serviço mesmo. É isso aí. Hoje, na realidade, é para as estamparias mesmo. Legal, Eduardo. Muito bacana. Continuando aqui, Eduardo, as pessoas empurram com a barriga, né? Parece que estão estudando, né? Parece que estão na escola, levando com a barriga, passa de ano, tal. Você acabou de falar esse negócio de não dá mais, né? Não dá mais. Quer levar? Pode levar, né? Mas não dá mais. E o cara, o que ele precisa... ouvir de verdade o cara de quem faz camiseta estampada, da confecção, para ele entender que tudo mudou no mercado. Vamos lá, a gente já está falando sobre isso, mas eu acho que em poucas palavras, o que ele precisa entender para mudar de fato a mentalidade dele em relação a isso? Primeira coisa que ele tem que entender é que sucesso no passado não te garante sucesso no futuro. Boa. Então, não importa o quanto bom você foi um dia, não importa o quanto você ganhou de dinheiro um dia, não é garantia de que você, tendo esse conhecimento e tendo feito a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Porque, como a gente falou aqui anteriormente, o mercado muda todo o game.
E o mercado mudou muito nos últimos 5 anos, e isso é só uma pequena demonstração do que vai continuar mudando o mercado nos próximos 5 anos. Então hoje você saber só sobre o teu negócio é uma coisa, mas você entender sobre o seu mercado é outra coisa, porque hoje o mercado funciona numa velocidade muito grande e ele muda constantemente. E aí uma coisa que a gente observa é que modelos de negócio têm prazo de validade. Por quê? Às vezes você está vendo um cara hoje que está indo muito bem, por exemplo, nos marketplaces. E olha que até 5 anos atrás, às vezes esse cara nem existia no marketplace. Às vezes não, tenho certeza absoluta que ele não existia. A pandemia impulsionou. E aí eu vejo já na prática, às vezes, pô, esse cara aqui estava indo bem pra caramba, vendendo só no marketplace. E aí entrou mais um monte de sellers, um monte de concorrente vendo tudo que ele estava fazendo. Aí aquele cara fabricando muito, vendendo ali 3 milhões por mês e vendendo uma quantidade absurda de peças, e aí de repente esse cara tá vendendo mais nada e ele já foi ultrapassado por outro. Só que aí o que acontece? Ele não se preparou para outros mercados. E aí ele foi cair num mês, 2, 3, 4, 5, 6, e ele demorou para tomar outro rumo, para buscar. Não, ele foi esperando e achando que não, eu vou melhorar, vou baratear o meu produto, eu vou comprar um tecido mais barato, eu vou fazer uma estampa mais barata no seu tempo, que aí eu volto a crescer. E ele quis insistir naquilo, que é o famoso sucesso no passado. E aí ele quis bater na mesma tecla. Só que aí o mercado é implacável. No geral, né? Você sabe que eu gosto muito de Lego, né? Meu netinho também adora. E tem uma história interessante a Lego, né? Que o presidente, né? Ele deu uma reviravolta, né? Porque ele buscou outro público, né? Outro público. O adulto também. Né? E é uma história muito bacana, né? Assim, eu não sei muito a fundo, mas o pouco que eu sei que eles conseguiram revirar o jogo mudando de público, descobrindo outro, não é mudando, não mudou. Não. Ele encontrou um novo público que gosta muito, então ele trabalhou forte nisso. Isso. Tem que ficar antenado, porque senão, né, que eles estavam endividados, né? Tem uma história, eu não sei muito a fundo, mas como outras marcas aí, no geral, não é só de roupa, então, tudo. é muito sobre você olhar o mercado nessa ótica. Os modelos de negócio, eles tendem a morrer cada vez mais rápido, e aí você já tem que ter no teu radar novas possibilidades de modelos de negócio. E aí eu te falo, quanto mais digitalizado o teu negócio for, a tendência é que ele morra mais rápido, por incrível que pareça. Que é o próprio caso que eu citei do marketplace. Mas você está falando que o marketplace vai morrer? Não falei que o marketplace vai morrer. O que vai acontecer é que são novos sellers entrando o tempo inteiro, a competitividade é muito grande, você tem a abertura de muitos dados ali, onde um olha o quanto o outro está vendendo, por quanto está vendendo, o que está fazendo, como está fazendo, e não sei o que, tal, e ali a briga é muito maior do que o mercado analógico, onde, de certa forma, você não está tão exposto quanto no digital. É isso que eu quis dizer. Tá? E aí você vê hoje, por exemplo, o segmento do private label, para quem é de confecção, ele é o segmento que mais vai crescer, que vem crescendo muito e vai crescer muito mais. O segmento de programação, que trabalha, por incrível que pareça, com representante, venda porta a porta, não sei o que tem, foi o segmento que mais cresceu nos últimos 3 anos na confecção. E se você pegar... Esse mundo físico mesmo. Mundo físico. Se você olhar o top 100 das maiores confecções do Brasil, se a gente tirar ali, ó... Não, vamos falar assim, ó, top 100 mesmo. Top 100, não vamos tirar nada, não. Puxa lá, os QNAIs, as 100 maiores confecções do Brasil, com os maiores faturamentos, a 100, você não vai ver uma no mercado digital, tá? Nenhuma no mercado digital. Na top 100, interessante. Ali, ó, o top 10 que vai vir ali, top 10 são confecções que funcionam com representantes comerciais. Aí você pode pegar desde uma Malve, desde uma Kili, Rovtex, Elian, Facchini, você vai olhando essas grandes marcas, você vai ver marcas ali como Salo, você vai ver, todos eles têm uma presencinha ali no digital também, mas o faturamento bruto desses caras vem da venda porta a porta, vem do representante comercial, tá? Você pega ali o top 100, aí você vai descer na escala, no top 100, você vai chegar nos grandes private labels. São confecções que fabricam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de peças mês, tá?
E são o quê? Private label, que é venda física, que vende para redes de varejo, que são vendas de varejo que vendem no físico. De novo, todos esses têm um tiquinho ali no digital. Mas quando a gente fala em volume, em negócios concretos, robustos, tal, cara, é analógico, não é digital. Legal, tá vendo? É um dado Não importante é mesmo. Né? É a mesma coisa de eu olhar e falar assim, ó, quando você olha para o varejo, tá? Você olha para o varejo e você vê aonde que as maiores varejistas estão investindo o seu recurso, o seu dinheiro, né? É na abertura de abrir mais canais digitais ou mais canais físicos? Mais canais físicos, né? Físicos, eu vi isso, mano. Né? Então você olha ali, desde uma Van, uma Renner, Riachuelo, C&A, aí você vê empresas como H&M vindo para o Brasil com plano de expansão de loja física. É Hope, né? Como é? De lingerie, né? Como que é? Sim. Também abriu um monte de franquia, né? Não foi Sim, eles que fizeram também? Tem vários. Eu assisti uma palestra da dona da... Então, você vê que assim, aonde eu te falo que aonde tem maior digitalização, você tem um espaço menor de crescimento. E aonde é o mercado analógico, estou falando isso no mercado nosso de confecção. Pelo amor de Deus, não vai alguém pegar isso daqui e falar depois que, mas nada a ver, porque em outros produtos digital vai muito bem. Eu estou falando na venda, confecção, varejo, vestuário, moda, vestuário, é diferente. Aí você fala, pô, mas... empresas como Shein, como Mercado Livre, investindo bilhão na questão da moda, investindo bilhão mesmo, bilhões, na verdade, para expansão no crescimento do mercado de moda, sim, existe essa fatia de público também, que é o consumidor final. Eu falei aqui no caso do fabricante. Do fabricante que vai expor o seu produto lá. O que eu vejo num futuro, a curto prazo até, é que todo mundo vai ter um bracinho ali no marketplace, todo mundo vai ter um bracinho no digital, mas que no caso desses grandes players de mercado, não é o seu principal core, mas todo mundo vai ter um pezinho no digital. E aí, justamente... não dá para ficar fora. Não dá para ficar fora. E justamente também por este motivo é que muitos desses grandes que eu tô te falando não estão olhando ainda para esse mercado. Então hoje o cara que já tá ali tá brigando uma briga de foice no escuro, mas são pequenas e médias confecções. Os grandões do mercado de confecção não entrou ainda nessa briga. Na hora que os grandão entrar, aí pro cara que é o pequenininho e o médio, vai ficar mais complicado ainda. É verdade. Tem muito pequeno faturando bastante, né, nesse mercado. Mas é como você falou, o grande, a hora que entrar, vai... São dados aqui importantes que vocês têm que entender aqui, que eu estou aqui com o Eduardo Christian, para quem está chegando agora. Já salva, já curte, já dá um curtir aqui, já acompanha, né, o Eduardo Christian original, Eduardo Christian original no Instagram, e tem o Costurando Sucesso, né, tem vários Instagrams, né, Sucesso, tem o MBA Fashion Day. Legal, bacana, eu tô seguindo todo mundo, tô fazendo aí, tô compartilhando sempre aí com a minha turma aí, que eu acho muito bacana, tudo que a gente faz, que eu vejo que é a seriedade do trabalho de vocês, eu acho muito legal. O pessoal da sua equipe, o Norton, já ajudou o meu comercial. Enfim, eu sei que realmente o conhecimento é bruto. Sim. Tá? E a gente vai vendo um norte diferente de coisa. E olha que eu tenho experiência, né? Mas a minha parte é outra, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que vendo todo dia. Estou sempre vendendo, tudo sempre tem um viés de venda, mas, cara, né, não tem como, é vendedor, né? Nato. Quem não for vendedor nesse mercado nosso, está fora. Tem que ter um viés de venda, que senão não vai. Mas assim, a estratégia, tudo, a comunicação, tudo isso dê importância, né, Eduardo? Eu falo para a turma, dê importância a método, dê importância à estratégia, porque realmente faz diferença no mercado, né? Faz. Porque o mercado ele não espera, né? E quem não ajusta o jogo, ele fica de fora mesmo. Na serigrafia eu vejo muita gente boa, tá? Isso me entristece, para dizer a verdade. Eu vejo cara bom, limitado, na confecção também tem, né? Todo lugar. Todo lugar. Eu vejo os caras muito bom mesmo, o cara tem produto bom, técnico pra caramba, mas, sabe, que é um ponto que
falta o lado empresário das pessoas, Sim. né? Que é muito mão na massa, mão na massa, mão na massa, e esquece essa parte de empresário. Que todo empreendedor, todo empresário é empreendedor e nem todo, não é assim, Eduardo? Nem todo empreendedor é empresário. Eu escutei essa, não lembro de quem, escutei de alguém falando e é a pura realidade. É a pura realidade. Legal. Bacana, estamos aqui então com o Eduardo Christian. Eduardo, fala agora então, vamos falar de novo no MBA Fest de janeiro aqui, convidando, vamos mandar mais um convite para a turma aí. Então, antes de encerrar, nós estamos quase 1 hora conversando. Gostaria aqui de deixar aí o nosso convite para você que é e vive no universo da confecção, seja você da área de serigrafia, seja você de qualquer setor de estamparia, você do universo da confecção, ter a oportunidade de estar num ambiente onde a gente vai falar a tua linguagem, onde a gente vai mostrar na prática, né, o que nós descobrimos visitando o mundo afora nas confecções, aquilo que realmente pode fazer a diferença. E também você vai ter a oportunidade de estar ali fazendo um network, se conectando com todo o mercado, aprendendo coisas novas, se divertindo também, porque vai ser uma grande diversão que a gente vai fazer e é o convite que eu deixo para você. Quer se atualizar e saber mais sobre o mercado e o universo da confecção? MBA Fashion Day 2026. Legal, nós vamos deixar o link aqui também, né, desse podcast e tá mostrando que, né, posicionamento é muito importante. Eu falo que sem posicionamento o cara é mais um no mercado. E mais um no mercado fica na briga de preço. Chega uma hora que cansa, se frustra, né? Fala, dá desculpinha, né? O mimimi de que a situação do país está ruim, né, Eduardo? O Eduardo também não gosta de escutar isso, né? Do cara, você entra na confecção e o cara fala, não, a situação tá ruim. Uma das coisas, para a gente partir para o nosso encerramento, e até eu deixo como uma coisa que eu acredito que faz muita diferença na vida de qualquer um, que é assim, enquanto tem alguém reclamando, também tem alguém fazendo. E às vezes, quando você vê muitas pessoas reclamando, e é normal, você vai ver agora, principalmente por se tratar de um ano de eleição, aí começa muitas pessoas defendendo o lado A, lado B, etc, tal, e isso começa a trazer muito medo, muita insegurança. Sim, né? sim. Porque, se o partido tal continuar, e aí, como é que vai ser? Aí pode dar ruim. E de repente, e aí o que vai acontecer para lá, para cá? E aí, às vezes, esse medo, essa insegurança trava muita gente. Então, você fala assim, cara, blinda os ouvidos. Boa, é verdade mesmo. Né? Tipo, faça aquilo que você é bom em fazer, acredite em você, acredite em Deus, acredite no teu potencial e bora para cima, vamos fazer acontecer. Porque muitas vezes, se você falar assim, eu tô preocupado com isso, com aquilo, eu te garanto que o governo nunca pagou uma conta minha, cara. Faz acontecer. Nunca pagou uma conta minha. O que paga minhas contas é eu arregaçar as mangas todo dia e fazer o meu melhor nas condições que eu tenho com aquilo que eu tenho hoje. E isso que paga minhas contas. E eu ficar com medo, não. Eu tenho que ser consciente. E eu tenho às vezes que olhar e falar que enquanto tem muito concorrente meu com medo, agora que eu vou acelerar mesmo. E você sabe, você falou em concorrência, sempre vai existir. Sempre, e é saudável. Sempre vai existir, é saudável, né? E foca onde eles erram, né? Eu sempre falo, Sim. foca onde ele erra, algum momento eles vão errar, né? Eles vão errar. Eu quando comecei no mercado de uniformes, eu fiz um barulho enorme na minha região. Enorme, que os amigos que confeccionavam, que eu prestava serviço de estamparia para eles falam, cara, o mercado de uniforme é só isso mesmo, você está inventando história, ninguém vai valorizar isso. Né? Teve até um consultor na época que falou assim, você está doido, isso aqui ninguém valoriza isso aqui, esse mercado não é para isso. Eu falei, cara, eu não só vou entrar nesse mercado, como eu vou fazer esse mercado nunca mais esquecer dessas estampas. E foi o que eu fiz mesmo, porque eu tinha... Não, e hoje, literalmente, o Doutor Estampa é uma referência no mercado. De estampa diferente e tal, eu sou... Sim. Porque não é só... Você sabe o que é interessante? Não é só a técnica, né? Existe uma estratégia junto, existe a minha criatividade, a minha cabeça Também. frita, Eduardo. Minha cabeça frita, eu consigo ver... Eu trabalhei muito com marca, com muito designer. Deixei muito designer maluco, tá? Deixei muito designer completamente doidinho. Que você sabe que não é fácil lidar com eles, né? Nem um pouco. Né? Não é verdade? Não é nem um pouco. Deixa eles loucos. O cara é atrevido, né?
Por exemplo, eu já fiz para estilistas da São Paulo Fashion Week que eles me chamaram de atrevido. Ele falou, pô, mas você mudou minha arte, meu. Isso aqui é São Paulo, isso aqui é desfile, né? Então é isso. Tem uma história bacana aí também. Galera, eu quero agradecer, vamos dar uma mensagem final. Agradeço muito a sua presença. Fiquei honrado de ter você aqui, muito conhecimento para a turma. Eu peço para a turma acreditar realmente, eles acreditar que é possível, que o sucesso não é. Eu sempre falo da palavra fácil. Não é fácil, mas fica mais simples quando a gente está levando conhecimento, quando está levando conhecimento rico, conhecimento íntegro, verdadeiro, e é o que a gente está sempre levando nas redes sociais, né? Eduardo, tá de parabéns, agradeço de novo. E, cara, manda um recadinho agora, você já deu um recado, mais um finalzinho aí para a turma. Para finalizar, dizer que aonde existe desafio é onde tem muita oportunidade. Que quando o mercado tá bom, ele não tá bom só para você, ele tá bom para todo mundo. Que é na hora da adversidade, da dificuldade, que realmente a gente separa quem trabalha de verdade daqueles que estavam ali só aproveitando o momento. Então, às vezes você vai olhar para o mercado e falar, cara, mas tá difícil, cara, o mercado tá complicado, tal. Agradeça, faça o seu melhor e descubra como se destacar diante das adversidades. Porque quando tá tudo muito fácil, às vezes não é você que está fazendo o seu melhor, às vezes você só estava no lugar certo, na hora certa. Muito bem, Eduardo, é isso aí. E busque diferencial, é isso, é mais um comprovando aqui que eu tenho sempre pregando, diferencial, de alguma forma você tem que ser diferente, né? Exato. Isso aí. Galera, é o seguinte, obrigado, Eduardo, muito legal. Eduardo eu já tem meu livro, Marcelo, né? Eu sempre dou meu livro para a turma aqui, o Eduardo já tem meu livro. Eduardo Christian, do Costurando Sucesso, evento agora em janeiro, é obrigatório você da estamparia estar presente lá. Não só, eu não faço camiseta tal, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você presta serviço, né? O que não vai faltar é confecção lá dentro, tá bom? Isso aí. Galera, muito obrigado mesmo, curte, compartilhe isso daqui. Eduardo, valeu, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Cara. Valeu, obrigado, Marcelo. É isso aí. E vamos encerrar com o efeito UAU, né? Efeito UAU. Uau! É isso mesmo, legal.